Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com o Braulio Dias, professor do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, diretor do painel científico para a Amazônia, ex-secretário da Convenção de Biodiversidade da ONU entre 2012 e 2017 e que acaba de voltar da COP15 da Biodiversidade em Montreal, no Canadá, e é sobre isso principalmente que nós vamos conversar. Professor Braulio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu começo te perguntando sobre os aspectos positivos da COP15 da biodiversidade. No que esses 190 países conseguiram avançar? 195 países e uma região, que é a União Europeia. Então, havia muito ceticismo com relação ao resultado da COP15 por causa da Covid, né, que atrasou todas as negociações. A COP deveria ter sido realizada na China, mas a Covid continua firme lá na China, então a parte final da COP aconteceu em Montreal, no Canadá. Resumindo, foi um grande sucesso, Lorival. A gente realmente, todos os setores ficaram muito entusiasmados com os resultados dessa COP15. O principal resultado é a nova Agenda Global de Biodiversidades, chamada de Agenda Kunming-Montreal. Kunming é a capital da província de Yunnan, no sudoeste da China, que é a província mais rica em biodiversidade da China e que deveria ter sediado toda a COP, né? Como dividiu com Montreal essa segunda parte e a parte principal da COP, né? A parte inicial começou em outubro do ano passado em Kunming e essa parte final mais importante em Montreal. Então, isso aqui alcança um status de importância semelhante ao Acordo de Paris para Clima, né? É importante ressaltar isso. Nós temos na principal decisão um conjunto de 23 metas, cobrindo uma série de temas, eu vou mencionar alguns, para serem alcançados até 2030, e 4 objetivos de longo prazo para 2050, para alcançar uma visão de biodiversidade para 2050 que já havia sido negociada na COP10 em Nagoya, no Japão, que é mais ou menos que mais ou menos diz que nós deveremos até 2050 voltar a viver com mais harmonia com o meio ambiente, né? Promovendo de fato uma conservação efetiva da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos, em benefício do bem-estar da população humana em todo o globo. Outras decisões importantes, depois eu volto a essa decisão, mas outras decisões importantes são uma decisão de estratégia de monitoramento dessas metas até 2030, com um conjunto grande de indicadores. Uma outra decisão muito importante é sobre o mecanismo financeiro, né? Como vamos financiar o alcance de todas essas metas. E uma outra decisão que eu destaco de início é a decisão sobre a criação de um mecanismo multilateral, uma espécie de fundo, para promover a repartição de benefícios das empresas, principalmente, que fizerem uso de informações digitais de recursos genéticos. Porque essa é uma questão que nos preocupava muito, porque com o avanço da tecnologia e o barateamento dos equipamentos de genômica, então uma quantidade muito grande de recursos genéticos e de proteínas estão sendo sequenciados em laboratórios e sendo enviados para grandes bancos de dados internacionais, um nos Estados Unidos, um no Japão e outro na Europa. E o problema é que o uso dessa informação digital estava sendo feito sem a devida garantia de que os usuários iriam promover repartição de benefícios em relação à comercialização de novos produtos gerados pelas tecnologias. Então, essa é uma questão que nos preocupava muito,
porque o famoso Protocolo de Nagoya, que foi aprovado em Nagoya, Japão, em 2010, identificava que o acesso deveria ser feito a partir de material físico, né? Amostras físicas de recursos genéticos. Então, alguns países interpretavam que, então, se o acesso fosse feito a partir de sequências digitais, eles estavam livres desse compromisso de repartição de benefício. Repartição de benefício para quem? Para os países ricos em biodiversidade, como o Brasil, e para populações indígenas e comunidades locais no mundo inteiro. E aí vem uma grande questão. Se a gente quer manter a floresta em pé, se a gente quer conservar a biodiversidade, nós temos que valorizar essa biodiversidade e repartir os benefícios econômicos pelo uso dos recursos da biodiversidade, justamente com esses países e com essas populações indígenas e comunidades tradicionais, né? Então, essas seriam as decisões mais importantes que eu chamaria atenção inicial, tem muitas outras, e na primeira decisão do acordo Kunming-Montreal, eu destaco metas, por exemplo, para promover uma agricultura sustentável, redução de poluição, inclusive redução de uso de agrotóxicos e de fertilizantes químicos, a questão de conservação 30 por 30, que é uma meta de proteger pelo menos 30% dos ecossistemas terrestres de água doce e marinhos e costeiros no mundo inteiro até 2030. Então, essa meta é conhecida como Meta 3030. Temos também, eu destaco uma meta, que é a Meta 15, que obriga as empresas a reportarem regularmente sobre suas dependências em relação à biodiversidade e seus impactos sobre a biodiversidade, tanto impactos negativos quanto, eventualmente, impactos positivos, promovendo conservação e restauração da biodiversidade. A questão da dependência é que alguns setores que são usuários diretos da biodiversidade e recursos genéticos, como o setor agrícola, de floresta, de pesca, e mesmo o de ecoturismo, entendem isso. Mas os outros setores não entendem, acham que não tem nada a ver com biodiversidade. Não sabem que a água que eles consomem só existe por causa dos ciclos hidrológicos mantidos pelos ecossistemas, e o principal desses ciclos hidrológicos é o da floresta amazônica, né, que envia umidade para toda a América do Sul, né? Só para dar um exemplo, a maior parte das chuvas que caem em todo o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e mesmo do outro lado dos Andes, vem da umidade transferida pela Amazônia, os chamados rios voadores, né? Então, nosso setor agropecuário inteiro é irrigado pelas chuvas, né? E se essas chuvas diminuírem, vai haver impacto sobre a produção de alimentos aqui no Brasil e exportação de commodities. A energia, uma boa parte da energia do Brasil vem das hidrelétricas. Então, elas têm os seus reservatórios também precisam de reposição de água pelas chuvas, né? Então, esse é só um exemplo dos muitos serviços ecossistêmicos que são fundamentais e que muitos setores econômicos não se dão conta de que isso depende da manutenção de ecossistemas naturais, né? Outro grande exemplo que eu posso te dar, a ocorrência de epidemias ou grandes pandemias. Essas doenças vêm das chamadas zoonoses, que são doenças de animais. A Covid-19 veio de uma doença de morcegos, lá na Ásia. Então, se a gente continua a degradar os ecossistemas e fazer tráfico ilegal de vidas silvestres para consumo da carne desses animais em condições não sanitárias, a gente propicia as oportunidades para que esses vírus e bactérias e protozoários passem de um organismo silvestre para populações humanas. E a gente já teve muitas pandemias no passado, né? E tivemos pandemias como a peste negra na Idade Média, que destruiu metade da população da Europa, né? E temos epidemias como ebola na África, que mata metade das pessoas contaminadas. Então, esse é um grande risco, né? Novas pandemias,
e isso está diretamente associado à degradação dos ecossistemas. Então, custa 100 a 1000 vezes mais ter uma grande pandemia como essa da Covid-19 do que custear efetivamente a conservação e restauração dos ecossistemas. Braulio, sobre isso que você explicou em relação às empresas, aos setores produtivos que utilizam os recursos naturais e muitas vezes não estão conscientes disso. Quais as consequências de eles? Eles vão simplesmente começar a medir isso e a reportar isso, mas futuramente teriam implicação de algum tipo de pagamento? Quais as consequências dessa medida? Então, a obrigação formal perante a convenção são duas. Uma de reportar, né, inclusive quanto aos impactos da sua cadeia de suprimento e da sua cadeia de agregação de valor, né? Então, isso já será muito importante, porque vai dar mais transparência sobre a relação entre as empresas e o meio ambiente. E, como parte do pacote de financiamento desse acordo de Kunming e Montreal, foi fechado na COP15 em Montreal um grande acordo. Então, vai haver uma ampliação do financiamento público de países ricos para países em desenvolvimento, né? As chamadas assistências para o desenvolvimento, as ODAs, mas esse acordo prevê também uma mobilização de contribuições do setor privado, de forma voluntária, seja por meio de fundações com interesses conservacionistas, né, e temos várias, ou através de investimentos. Então, há uma expectativa de que as empresas comecem a financiar a conservação e a restauração e o uso sustentável da biodiversidade. O problema é que, nesse caso dos investimentos, as empresas esperam um retorno econômico desses investimentos, e isso é esperado. Lá em Montreal, tivemos a maior participação que eu já vi numa conferência das partes de empresas financeiras e empresas privadas que tratam de questões ligadas à biodiversidade. Há um grande interesse, há muitas discussões de novos modelos que estão sendo construídos, né? Um desses modelos foi apresentado na COP26 de Glasgow, a COP de Clima em Glasgow, que é o chamado financiamento misto, em inglês blended funding, né? Que é você juntar financiamento público com financiamento privado. Então, existem várias iniciativas nesse sentido. Aqui no Brasil, por exemplo, o BNDES já fez esse ano 2 editais chamando propostas para financiamento misto, onde, para 3 temas diferentes, um deles relacionados à floresta. E no tema de floresta, eles receberam mais de 50 propostas firmes, e essas propostas vão gerar cofinanciamento com recursos públicos do BNDES na base de 1 para 1. Né? Então, esse é apenas um dos exemplos de novos mecanismos de financiamento que a gente espera poder mobilizar muito mais recursos do setor privado. Falta ainda haver mais discussões para esclarecer melhor o funcionamento de algum desses mecanismos, né? E também falta mais apoio técnico para a avaliação de riscos e para estimar taxas de retornos de investimentos em biodiversidade. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 3 fundos constitucionais: um para a Amazônia, gerido pelo BASA, um para o Nordeste, gerido pelo Banco do Nordeste do Brasil, e um para o Centro-Oeste, gerido pelo Banco do Brasil. São os menores juros do mercado com recursos públicos. E tem bastante dinheiro, tem muito recurso, são vários bilhões, de dezenas de bilhões de reais disponíveis. O BASA, na Amazônia, usa esse recurso basicamente para apoiar projetos de soja e gado. Não apoia atualmente nenhum projeto de floresta ou de manejo de recursos pesqueiros, etc. Por quê? Porque os gerentes não sabem calcular os riscos e as taxas de retorno econômico
desses projetos ligados à biodiversidade. Então, está faltando um trabalho de assistência, de apoio técnico aos grandes bancos, elaboração de manuais, cursos de capacitação para que esses gerentes consigam fazer essas avaliações, e os bancos, os donos dos bancos, têm que criar um incentivo interno, porque atualmente o incentivo que os gerentes são premiados pelo tamanho da sua carteira, não importa se essa carteira é mais ou menos sustentável. Os bancos precisam criar um incentivo para os gerentes que começarem a aumentar muito o financiamento de projetos sustentáveis com base na biodiversidade. Então, existem essas limitações atuais, mas são totalmente superáveis, né? E eu acredito que a partir agora desse próximo ano nós vamos ter uma explosão de iniciativas nesse sentido, né? E de formatação desses diferentes modelos de financiamento da biodiversidade. Maravilha. Então, nesse primeiro episódio, a gente teve aí uma visão panorâmica dos extraordinários avanços que foram alcançados em Montreal. No próximo episódio, com o Braulio Dias, a gente vai se aprofundar nessa questão do financiamento, porque me parece que essa foi uma das questões que geraram críticas, principalmente dos países da África, da América Latina, do Sudeste Asiático, e aí nós vamos, então, explorar isso com o Braulio, o que não se conseguiu nessa COP15 da biodiversidade. A gente se encontra, então, de novo na terça-feira. Até lá, Braulio, um abraço e obrigado. Até lá. Obrigado.